Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Jesus te abençoe, bom vídeo para você. Sabem, passando lá perto de Araçatuba, não hesitem em parar, ter um tempo conosco. O mínimo que nós podemos fazer por todo o carinho que estamos recebendo aqui é retribuí-los e recebê-los de uma maneira muito especial. Vamos orar mais uma vez, clamando para que Deus dos céus fale conosco nesta noite. Feche seus olhos, abra o seu coração para aquilo que Deus quer fazer. Estamos aqui para cultuá-lo, estamos aqui para dar o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração a Ele, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Deus, nós te adoramos. Jesus, nós bendizemos o Teu nome, estamos tão gratos porque o Senhor tem tão grande amor que é liberado sobre nós. E obrigado por tudo que vivemos aqui, tudo que o Senhor derramou sobre essa conferência Lighthouse, desde a quinta-feira, jovens, adolescentes incendiados pelo poder do Senhor. E Deus, agora eu oro para que mais uma vez a Tua palavra que será exposta possa produzir frutos de arrependimento, fruto de mudança, que essa palavra possa nos confrontar, nos mudar e nos encaminhar, nos levar, nos direcionar a nossa melhor versão, para que glorifiquemos o Teu nome, Pai, em nós e através de nós. Como Murilo já orou aqui, Deus, nós nos colocamos total atenção no Senhor e tiramos agora toda distração, tudo aquilo que possa atrapalhar os nossos ouvidos e o nosso coração de ouvirem a Tua voz, terem contato com a Tua voz que muda todas as coisas. Nos concentramos naquilo que o Senhor quer fazer e já Te adoramos por aquilo que o Senhor certamente fará. Para a honra e glória do Teu santo nome, oramos assim, amém e amém. Aplauda Jesus mais uma vez. Muito bom. Eu já há alguns dias estou com essa mensagem no coração. E eu creio que ela vem também num momento muito oportuno a esta casa, visto que vocês estão em uma série de mensagens, a Era do Espírito. E desde que soube que este era o tema que o pastor Josimar vinha já compartilhando algumas semanas com vocês. Quando esta palavra vem, de primeiro momento eu não entendi direito o que o Espírito Santo queria fazer, mas logo em seguida entendi que tem tudo a ver falarmos sobre a Era do Espírito, o momento onde vivemos por Ele, como a palavra diz, vivendo pelo Espírito, de modo nenhum satisfaremos os desejos da carne. E assim vivendo então, precisamos buscar uma plenitude em todas as áreas da nossa vida. E onde melhor para tudo isso começar, senão em nossas famílias. Eu quero falar sobre família. Eu quero conversar sobre levantar um altar pela nossa família. Não um altar físico. Não apenas quero falar sobre vir à igreja. Não apenas sobre construirmos lá em nossas casas um quartinho de oração, que eu acho tão válido, mas é muito mais do que isso. Eu quero falar sobre um altar espiritual. Eu quero falar sobre posicionamento. Eu quero falar sobre algumas chaves que vão nos impulsionar a nossa melhor versão em família, com um propósito muito claro: revelar Jesus ao mundo. Famílias são muito importantes. Famílias são a célula máter da sociedade, por isso têm sido tão atacadas. Lembro-me que quando assumi o Ministério de Adolescentes, há 10 anos atrás, exatos 10 anos atrás, tinha 19 anos, ainda jovem, mas liderando pessoas mais jovens ainda do que eu, cuidando de uma galerinha de 11, 12, 13 anos, como muitos dos seus filhos que aqui estavam ontem na conferência. E talvez alguns aqui, vejo alguns adolescentes aqui nessa noite que devem ter por volta dessa idade. E eu lembro que lá atrás eu já falava com eles sobre o quanto eles deveriam sonhar, o quanto eles deveriam planejar, o quanto eles deveriam ter expectativas que Deus um dia daria famílias sólidas a eles. E um dos desejos que mais pulsava no meu coração era... Eu sempre fui alguém com muita vontade de viver novas coisas. Eu sempre fui alguém que
num lado bom, não aquele lado da ansiedade, mas eu sempre gostei de olhar demais para o futuro. Primeiro, para me preparar, e segundo, porque meu Deus já está lá. Afinal, eu sirvo um Deus que é o alfa e o ômega, o início e o fim. Então eu não tenho medo do futuro, meu Deus já está lá. E eu sempre sonhei com algumas coisas do futuro, e eu lembro que ainda pastoreando aqueles adolescentes de 11, 12 anos, eu falava, uau, vai chegar um dia, e eu nem era casado ainda, mas eu já sonhava, eu falava assim, uau, vai chegar um dia, onde eu vou ter o privilégio de casar essa moçada. Vai ser inevitável, nós vamos crescer juntos, nós vamos fazer muitas coisas juntos, nós vamos chorar muito juntos, vamos chorar com os pais deles, mas vai chegar um dia que eles vão entrar num namoro, num noivado, e se o Senhor assim permitir e eu permanecer pastoreando eles, inevitavelmente irei participar do casamento. E eu lembro que aquela oração que eu fazia 10 anos atrás, há 2 anos mais ou menos, começou a acontecer. Alguns dos nossos adolescentes que eram adolescentes lá atrás, agora já jovens, começaram a se casar e me convidar para fazer o casamento deles. Há algumas semanas atrás fizemos de 2 filhos muito queridos, que acompanhamos desde pequenos, desde quando eram crianças na igreja. E aí tem sido tão festivo, tão alegre, que eles têm me chamado para fazer a cerimônia. E quantas vezes tenho me emocionado em fazer cerimônias desse tipo. E desde lá de trás eu já falava, olha, se você pensa sobre isso, você é um revolucionário. E nesses casamentos que tenho feito, eu estou dizendo, vocês, jovens, que querem casar hoje, são revolucionários. E talvez você que tenha 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos de casado, possa até pensar, pastor, você está louco. O que há de revolucionário em se casar? É normal, é a lei da vida, é o curso natural. Tem nada de extraordinário nisso. Talvez você, principalmente de mais de 40, 50 anos de casado, possa ter, não, na minha época a gente casava com 16, 17 anos, até antes do que essa galerinha de hoje. Bom, talvez o que seja necessário hoje é ajustarmos a nossa visão e entendermos e termos uma leitura melhor dos dias de hoje. Quando digo que casar-se cedo é um ato revolucionário, eu não me refiro à história como um todo, mas à história recente. Eu me refiro aos dias de hoje. Se você fizer uma rápida pesquisa, uma rápida tentativa de entender melhor os tempos modernos, nas redes sociais, aí por aí afora, você vai perceber que não é normal jovens quererem se casar. Não foram poucas as vezes que eu e Bia atendendo adolescentes de 15 anos, 14 anos dentro dos nossos escritórios, ouvimos, não, eu nunca quero casar. Não. Filhos? Não, vou estragar meu corpo, vou arrumar muito problema para mim. Não, nunca quero ter filhos. E esse tipo de papo tem proliferado aí por aí afora. E o mais comum entre a sociedade moderna é tentar fugir ao máximo do casamento. É tentar fugir ao máximo da construção de família. Por isso que eu digo e reafirmo, casais que hoje escolhem construir uma família sólida no altar de Deus são revolucionários diante de uma sociedade, estão nadando contra a maré. Quando fui casar, eu lembro que ainda éramos bem novos e tivemos muita resistência de vários lados. E muitas pessoas diziam, não faz isso, vocês são muito novos, vai curtir um pouquinho mais, vai arrumar muito problema, muito boleto para pagar, é muito estresse para resolver. Não, esquece esse negócio de casar agora, segura mais uns 5 anos, depois vocês casam. E aí nós ouvimos, mas não demos atenção. Entendíamos o que Deus estava nos chamando a fazer e a construir e nós casamos. E aí quando nós casamos, aí sempre tem os palpiteiros de plantão, né? E aí, a hora que a gente volta da lua de mel, cuidado, hein? Não vai arrumar filho agora. Faz o seguinte, espera mais 5, 6 anos, vai curtir, marca umas viagens bem legais, viaja aí, aqui no Brasil, no exterior, vai descansar. Arrumar filho agora é dor de cabeça, é noite mal dormida, é fralda que tá caro, é leite que tá caro, e nisso tudo eles tinham razão. A fralda tá caro, o leite tá caro, as noites mal dormidas acontecem, mas nós não ligamos para essas opiniões e nós
com 1 ano e pouquinho de casados, olhamos um para o outro, é a hora, vamos lá, e pronto, é o Theo. E aí o Theo nasceu, aí de novo os palpiteiros, faz o seguinte agora, já que teve, cedo, segura uns 5 anos aí, 6 anos que é o tempo da faculdade, que aí você paga a faculdade de um, já ouviu esse papo? Você paga a faculdade de um, depois, aí você vai pagar a faculdade de outro, e aí nós olhamos, faz sentido isso, faz sentido, mas não, vamos lá. E a hora que festa de 1 ano, de aniversário de 1 ano do Theo, descobrimos dias antes que o Mateus estava para chegar. O que eu quero dizer com isso é que, por que as pessoas têm esse tipo de comportamento? A verdade é que as pessoas estão sempre buscando o caminho mais fácil. Nós temos uma tendência, o nosso cérebro ele tem medo do desconhecido. O nosso cérebro tem medo de coisas novas. E por isso, somos tendenciosos a sempre optar pelo caminho mais breve, o caminho mais fácil, o caminho mais cômodo. E o problema disso tudo é que gastamos energia demasiada em fugir dos problemas, em fugir das dificuldades. E achamos que o objetivo principal da vida é fugir das dificuldades. E enquanto conseguirmos desviar delas, estamos bem. E não foi para isso que Deus nos criou. Deus nos criou para cumprir propósitos. E na direção de cumprir propósitos, enfrentaremos desafios. Teremos obstáculos, teremos muitos dias difíceis, mas Ele disse que estaria conosco em todos esses momentos. Ele disse que seríamos mais que vencedores. Ele disse que teríamos o seu sustento, a sua graça nos bastaria, mesmo em nossas debilidades, em nossas fraquezas. Então eu comecei a entender que eu não fui chamado para ficar fugindo e me desviando dos problemas. Eu não fui criado para pegar atalhos. Eu não fui criado para pegar o caminho mais fácil. E é por isso que as pessoas têm desistido das suas famílias. As pessoas têm preguiça de resolver conflitos. Eu percebo que tem muito empresário patinando em suas empresas, porque tem problemas em resolver cenários complicados. Diante de um problema, diante de algo inesperado, parece que eles dão aquela pane do Windows, eles travam. A tela azul, a famosa tela azul. E eles não conseguem ter conversas difíceis, não conseguem ter diálogos difíceis, não conseguem olhar para estes problemas com o olhar de quem tem em Deus poder suficiente para resolvê-los. Falta confiança, falta intrepidez, falta coragem. E é por isso que as pessoas têm desistido muito fácil dos planos de Deus para suas vidas. Têm desistido fácil de avançar, têm desistido fácil principalmente do bem mais precioso que Deus nos deu, as nossas famílias. É por isso que eu quero falar contigo hoje sobre levantar um altar por nossas famílias. Em Lucas capítulo 17, Jesus está pregando sobre o reino. Jesus está ensinando sobre como viver o reino, como cumprir o reino de Deus e a agenda do reino de Deus aqui na terra. E de repente, dentro do seu sermão, Jesus ele solta uma informação que em um primeiro momento parece aleatória. Ele diz o seguinte, em uma parte solta do texto: lembrem-se da mulher de Ló. Lembrem-se da mulher de Ló. E talvez você diga: Jesus, por que o Senhor está pedindo para eu lembrar de uma mulher que nem tem o nome citado na Bíblia? Que destaque positivo ou negativo essa mulher tem para ser então citada por Jesus dessa forma? Bom, nós vamos conversar um pouquinho, nós vamos mergulhar no texto, nós vamos olhar então, já que Jesus mandou nos lembrar dela, vamos ler sobre a história dela e entender o que Jesus quis dizer com isso. Porque uma coisa eu sei, todas as vezes que Jesus fala que é importante para mim. E se Jesus mandou eu me lembrar da mulher de Ló, este é um bom exercício para nós nesta noite. Nos lembrarmos da mulher de Ló. Ló era um bom homem. Um homem reto, justo, que tentava fazer o certo, como a maioria de nós. Um homem com boas intenções. O que eu percebo é que a maioria das pessoas que têm enfrentado dificuldades dentro de casa não são pessoas más, não são pessoas com um coração mau, um coração distante e duro, irreconciliável. Não, são pessoas com boas intenções, são pessoas que querem fazer o certo, mas muitas vezes estão fazendo do jeito errado. E a verdade é que para o reino de Deus, boas intenções não bastam.
devemos fazer do jeito dele. Eu aprendo isso, por exemplo, com Davi. Lembra quando Davi, ele conquista Jerusalém, estabelece lá a sua capital. Então agora ele vai lá buscar a arca que estava perdida por mais de 20 anos. A arca estava perdida lá na casa de Abinadab. E aí ele vai buscar a arca e no caminho ele coloca a arca com a melhor das intenções no melhor carro que eles tinham, no melhor carro de bois que eles tinham. As intenções eram boas, mas quando os bois tropeçaram e alguém relou na arca, aquela pessoa morreu na hora. Então ele vai olhar nas Escrituras, ele vai entender em Deus e ele descobre que não era só a intenção certa, era a forma certa de carregar a presença. Para vivermos o reino de Deus, boas intenções não servem. Precisamos ter boas intenções, mas fazer do jeito certo. Obedecer. Existem princípios que são imutáveis. E quando você quebra um princípio te quebra. Quando eu olho para Ló, eu vejo um exemplo de um homem bacana, um homem justo, mas que por suas decisões, ou no mínimo, para ficarmos no lucro, por suas omissões, ele conduziu a sua família para uma destruição. Ló é o exemplo personificado de decisões longe de Deus que levam a nossa casa inteira para o abismo. Talvez você diga, mas afinal, pastor, que história é essa? Eu não tenho muito conhecimento bíblico, teológico, faz pouco tempo que eu frequento uma igreja como essa. Eu não sei quem é Ló, nem tampouco a sua mulher. Bom, em resumo, Ló e sua mulher viviam em uma cidade de uma geração promíscua. Uma cidade longe de Deus, e Deus decide condenar aquela cidade. E todos que lá habitavam. Mesmo sendo um homem justo, ele pensa em se salvar, ele se livra de uma condenação, mas nem tudo é vitória. Muitos desastres acontecem na sua casa. A história dessa família nos mostra que podemos viver a poucas paredes da destruição. E mesmo com Deus nos oferecendo saída, podemos tomar decisões que vão nos levar para a ruína. Não apenas nos levar à ruína, mas de gerações futuras, que também é um dos nossos focos nessa noite. Abra sua Bíblia comigo agora, no livro de Gênesis, a partir do capítulo 13. Gênesis, a partir do capítulo 13. Nós vamos caminhar aqui por vários capítulos das Escrituras, parafraseando alguns textos para ganharmos tempo. Mas nós vamos conhecer toda a história de Ló e de sua família. Afinal, se Jesus mandou nos lembrarmos da mulher de Ló, vamos nos lembrar dela. E vamos entender como isso pode nos ajudar a não deixar com que as nossas famílias caminhem para o abismo. Se você gosta de anotar, se você gosta de tomar nota, anote. Para não deixar a sua família caminhar para o abismo, não deixe a ambição tomar conta do seu coração. É a primeira instrução que eu te dou nesta noite. Não deixe a ambição tomar conta do seu coração. Ló caminhava com Abraão. Abraão, você sabe quem que é, não é? Pai da fé. Aquele que foi chamado por Deus para sair da sua terra, do meio dos seus parentes, e para uma terra que o Senhor lhe mostraria, e lá se tornaria então uma grande nação. É o pai dos patriarcas, é aquele que dá origem então ao povo de Israel. Olha só, Abraão andava com Ló. Abraão muito próspero, Ló também se torna muito próspero. As coisas começam a crescer, as coisas começam a se desenvolver, muitos rebanhos, muitos servos. De repente, os servos de Abraão se desentendem com os servos de Ló. Algumas contendas começam a acontecer por conta da gestão dos recursos, por conta dos rebanhos. Então eles decidem que era melhor se separar. Abraão fala, olha, se você for para um lado, eu vou para o outro. Escolhe um lugar para você ficar, eu fico em outro para não dar treta, para não dar problema. E aqui eu vejo uma clara diferença na forma de Abraão escolher o lugar que habitaria para o camarada chamado Ló. No versículo 4 de Gênesis 13, diz, e onde pela primeira vez tinha Abraão construído um altar. Diga comigo, um altar. Não, diga mais forte, um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Olha o que está acontecendo. O que o Abraão fez? O Abraão construiu um altar e lá invocou o nome do Senhor. Abraão consultou a Deus. Abraão tentou entender o que Deus tinha para ele, quais eram as direções que Deus tinha para ele e para sua família. E Ló, o que Ló fez? Será que ele também fez um altar? Será que ele também invocou o nome do Senhor? Não, veja lá, Gênesis 13, de 10 a 13.
Olhou então Ló e viu que todo o vale do Jordão, todo ele era bem irrigado, até Zoar, era como o jardim do Senhor, como terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste, e assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Enquanto Abraão ergueu um altar, invocou o nome do Senhor, Ló levantou seus olhos e não perguntou nada para Deus. Ló tomou decisões sem a direção de Deus. Guiado pelos olhos, guiado pela ambição, mesmo sendo justo, não percebeu que perderia sua família, tomando decisões equivocadas. Se estamos falando sobre a era do Espírito, precisamos lembrar que nesta era temos o privilégio de ter o Espírito de Deus habitando em nós e testificando em nosso espírito as direções dele para a nossa vida e família. O problema é que a maioria de nós faz o mesmo que Ló. Tomamos decisões baseadas nos olhos, nos que os nossos olhos conseguem ver, naquilo que é mais cômodo, naquilo que é mais fácil, naquilo que vai evitar a fadiga, naquilo que vai evitar os problemas e as dificuldades. E depois ainda reclamamos com Deus, dizendo: Deus, como que o Senhor me permitiu viver tudo isso? Mas não consultamos a Ele antes. Ainda que Ló fosse um bom homem, a sua destruição familiar começa quando ele não consulta a Deus. E ao olhar por trás das campinas, ele vê uma terra muito bonita, mas uma terra de homens que não temiam a Deus. Ele estava levando a sua família para um lugar de promiscuidade. A ambição fez ele tomar uma decisão, somente pensando no valor monetário. E deixa eu te dizer, meu irmão, não existe problema algum em sonhar. Não existe problema algum em querer crescer, avançar, vivenciar os planos de Deus para a tua vida, desfrutar inclusive de muitas bênçãos que Ele quer derramar sobre a tua casa. Não há problema nenhum nisso. O problema é quando achamos que estamos sonhando os sonhos de Deus, mas estamos sonhando os nossos. O problema é quando estes sonhos não estão no centro da vontade de Deus. E o problema é quando queremos conquistar a qualquer custo. O problema é quando começamos a achar que os fins justificam os meios. Então, agora, para eu ter sucesso, eu posso fazer o que der na telha, o que der na minha cabeça, sem consultar a direção de Deus e ver o que Ele espera de mim. Ló mudou o seu coração. Ló mudou toda a sua família por meras perspectivas materiais e não pela vontade de Deus. Em momentos de decisão, a ambição nunca é um bom conselheiro. A ambição, ela fazia parte, inclusive, da cultura de Sodoma. Aqueles que sempre queriam mais. A excitação pela obediência acaba sendo a marca, então, de quem vive nas forças do próprio braço. Sabe, eu e você, principalmente eu, estou olhando aqui o nosso público, eu estou enxergando muitos pais, muitos casais, muitas famílias. Nós temos uma responsabilidade enorme diante de Deus, de sermos cheios do Espírito Santo. Primeiro, para que sejamos bons homens, mulheres, para que sejamos tementes ao Senhor, mas também para que possamos dar direção certa para as nossas casas e famílias. Quantas vezes, por conta da ambição, por conta daquilo que os nossos olhos se apegam apenas ao material, falhamos na maior missão que Deus nos deu: discipular as nossas famílias, cuidar das nossas casas. Não são poucas as vezes que eu sento diante de alguns adolescentes, diante de alguns jovens, que estão extremamente frustrados e machucados, porque em suas dores, em suas debilidades, não tem ajuda dentro de casa. Não tem olhos nos olhos, não tem conversas difíceis, porque queremos apenas evitar as dificuldades. Queremos achar que o tempo resolve tudo. Quantas vezes vi adolescentes entrando em estado de depressão, e aí ao conversar com alguns dos pais, os pais eram os primeiros que falavam: não, o que esse adolescente está reclamando?
tem tudo dentro de casa, tem roupa nova, tem videogame, tem comida. Eu trabalho para sustentar essa casa, eu ralo todo dia de sol a sol, eu faço hora extra para poder colocar comida aqui dentro de casa. Ele não tem um boleto para pagar. Você acha que esse camarada tem problema? Tem problema nada. É frescura, é mimimi. Quantas vezes temos taxado a geração Z de a geração do fracasso, a geração do mimimi, os Nutellas. E temos esquecido que talvez aquilo que é problema para eles hoje, porque um dia já passamos, parece pequeno, mas você se esquece que um dia você já passou por esses mesmos problemas, e quando você passou, eles pareciam muito grandes. Eles pareciam insolucionáveis. Eles pareciam grandes gigantes, mas gigantes depois de já derrubados, eles se tornam pequenos. E quantas vezes eu e você, pai, usamos a desculpa do nosso trabalho, usamos a desculpa da nossa vida corrida, usamos a desculpa das dores de cabeça que temos em nossas tarefas, para evitarmos conversas que são extremamente necessárias. Momentos de lazer, momentos de carinho, momentos de prestação de contas, momentos de olhos nos olhos que são fundamentais para o discipulado de uma nova geração. Quantas vezes vejo homens, líderes do lar, tomando decisões equivocadas acerca do futuro, pensando apenas naquilo que pode dar mais lucro momentâneo e deixar a vida deles mais leve. Não é de hoje que vejo uma fuga de muitos da nação onde o Senhor os colocou para buscarem uma situação melhor de vida. E eu não vejo problema algum em você sonhar, desde que você tenha a direção do Espírito que Deus está te levando para uma outra nação, para um outro lugar, para prosperar, amém. Mas se é para sair do Brasil, se é para sair de Maringá, se é para sair de onde Deus te colocou, que seja por direção dele, para você frutificar. Depois que você já frutificou aqui, frutifique lá e leve daquilo que Deus tem te dado. Amém. Glória a Deus. Tem muita gente que será levado e enviado por Deus. O problema é quando você não é enviado, é quando você foge das circunstâncias. Porque aqui não tem mais jeito, porque o Brasil não tem mais solução, porque essa cidade também já era, então você foge. E aí o pior problema de todos é que nessa fuga, em vez de levar a família, eu vejo muitos homens indo sozinhos. Isso não entra na minha cabeça. Eu não quero generalizar, mas em 90% dos casos, homens que, não, eu vou sozinho. Já teve essa evasão para muitos lugares, né? O Japão já foi a moda, os Estados Unidos já foi a moda, agora é Portugal, Europa a moda. Aí o homem vai sozinho, não, eu vou sozinho. E depois eu levo minha família. Eu vou lá tentar a sorte, depois na hora que tiver tudo certo, estabilizado, eu volto. Não vou generalizar, pode ser que alguns casos deem certo, mas 90% dos casos que nós acompanhamos dentro de uma igreja terminam em divórcio. Termina em destruição do lar. Termina em desconexão geracional. Termina com filhos sendo órfãos de pais vivos. Onde estes garotos, onde essas meninas não têm mais referencial. E pela distância não conseguem mais ser pastoreados e discipulados pelo primeiro responsável pela formação do caráter de qualquer criança, os pais. Não podemos terceirizar as nossas responsabilidades para os irmãos mais velhos. Não podemos terceirizar as nossas responsabilidades para os avós. Não podemos terceirizar as nossas responsabilidades para a igreja. Terceirizar as nossas responsabilidades para a escola. Meus irmãos, nós precisamos entender que não há sucesso algum que justifique o nosso fracasso no lar. Marcos 8,36, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Precisamos urgentemente levantar um altar por nossas famílias e entender que a ambição não é um bom conselheiro. Sempre que precisamos tomar alguma decisão em nossas casas, que levantemos um altar como Abraão e não apenas olhemos com os nossos olhos naturais qual que é o caminho mais fácil, qual que é o caminho de mais atalho, qual que é o caminho mais perto para resolvermos as nossas situações. Segundo, influencie as pessoas e mude os ambientes à sua volta. Influencie as pessoas e mude os ambientes à sua volta. Aqui no capítulo 13, Ló se muda para Sodoma. Capítulo 14 passa, 15, 16, 17, agora eu estou no capítulo 18. Muito tempo Ló já estava habitando naquela cidade e nada acontece. A ponto de Deus ficar tão irado com a cidade que ele diz, eu vou destruir.
Deus avisa Abraão. Fala, Abraão, a cidade lá que o Ló foi, eu vou destruir. Abraão tenta interceder pela cidade, dizendo, Deus, se tiver 50 justos, o Senhor não destrói. Deus fala, beleza, se tiver 50 eu não vou destruir, mas não tem 50. Abraão fala, e se tiver 45? Depois, e se tiver 10? E Deus fala, olha, se tiver 10 justos em Sodoma, por amor a 10 justos eu não vou destruir. Mas no final, Sodoma não tinha nem 10 justos. E aquela cidade, então, agora ela tem uma condenação. Ela seria destruída por Deus. E eu te pergunto, Ló e sua família viveram anos ali. Como não haviam 10 justos? Ló e sua família não influenciaram, não mudaram ambientes. Por quê? Porque nem em casa eles tinham uma boa influência. Nós vamos ver isso já já. Isso aqui tem consumido o meu coração em oração ao Senhor nos últimos anos. Escrevi um livro há 2 anos atrás, Reconectando Gerações, juntamente com o meu bispo. Escrevemos juntos, não em uma perspectiva onde sabemos de tudo e queremos resolver todos os problemas, mas o livro, na verdade, é um chamado a pensarmos mais sobre as conexões geracionais. E essas coisas têm tomado o meu coração já há algum tempo, eu tenho orado muito por isso. Sabe por que Ló viveu anos lá em Sodoma e não conseguiu produzir 10 justos para o Senhor não destruir a cidade? É porque nem a família dele tinha credibilidade diante da sociedade que estava ao lado. Às vezes queremos ganhar muita gente para Jesus, mas nem a nossa família traz credibilidade suficiente para sustentar a mensagem que carregamos. Isso me assusta. Eu comentava ontem com os jovens. A Marácia, de uma revista do mercado financeiro, soltou um relatório no ano de 2024. E o objetivo do relatório nem era o objetivo que eu quero trazer luz a vocês hoje. O objetivo era mostrar o crescimento de evangélicos e como isso vai afetar diretamente as eleições de 2026. E naquela pesquisa mostrava o número de abertura de templos nas igrejas, templos de igrejas evangélicas nos últimos anos. E o crescimento massivo dos evangélicos. Somado a esta pesquisa, junto com uma fonte da FGV, mostrou que em 2032 os evangélicos já serão maioria na nação brasileira. E ao mesmo tempo que eu celebro isso, me causa temor. Me causa temor porque há um grande privilégio e influência em sermos maioria, mas há uma grande responsabilidade. O que estamos passando de credibilidade ao mundo? Porque se somado ao crescimento evangélico, não crescermos também em maturidade, gerando credibilidade à nossa palavra, perderemos então influência e viveremos depois, posteriormente, uma sociedade pós-cristã. E viver em uma sociedade pós-cristã é pior do que viver em uma sociedade não evangelizada. Isso me assusta, isso me assombra. Porque eu vejo alguns lugares, eu sei de muitos países que viveram avivamentos preciosos. Estive em alguns deles, como a Coreia, que viveu um avivamento poderoso de 60 e 70, nos anos 60 e 70, um avivamento pós-guerra. O evangelho cresceu, chegaram a ter igrejas de 1 milhão de membros, igrejas de 300 mil membros, igrejas de 600 mil membros, mais de 50 montes de oração ininterrupta se espalharam pela Coreia, um mover maravilhoso. Só que na história recente, eu estive lá agora em 2017, eu pude testificar, os jovens não estão mais dentro da igreja. Você não consegue mais achar jovens e adolescentes dentro da igreja. 1% dos jovens e adolescentes da Coreia do Sul são cristãos. É o país onde mais existem ateus e mais suicídios entre jovens e adolescentes. O que aconteceu? Talvez estes cristãos que, sim, viveram um avivamento, viveram coisas extraordinárias, anunciaram a palavra, cresceram de uma maneira assustadora. Juntamente com isso veio uma reforma social. A Coreia do Sul se tornou um país muito produtivo, um país muito rico, um país muito próspero. Mas nós vimos lá muitos e muitos pais que agora, por mergulharem numa onda de produtividade, em um estilo de vida workaholic ao extremo, trabalhando, passando horas e horas trabalhando dentro das fábricas, dentro das indústrias, dentro das grandes empresas, deixaram de pastorear os seus filhos dentro de casa.
E de novo, a intenção era boa. A intenção era crescer, a intenção era enriquecer, a intenção era dar Aqueles que passaram fome nos anos 60, agora com a explosão das grandes indústrias, eles queriam trabalhar para dar um destino melhor para suas famílias. A intenção era boa, mas o jeito que fizeram foi errado. Aí você soma isso ao fato de uma cultura, sim, disciplinada, mas muito dura, muito rígida, sempre tendendo ao legalismo, à religiosidade, a falar as coisas certas muitas vezes do jeito errado. E aí nós temos duas opções diante disso. É culparmos apenas a nova geração, e sim, temos muitas coisas para realizar e muitos desafios para melhorarmos neles, e isso nós estamos tentando fazer. Mas você pode apenas culpá-los, dizer, é geração Nutella, é geração mimimi, não sabe receber ordem, é assim mesmo. Essa é uma das coisas que você pode fazer. Ou você pode, juntamente comigo hoje, diante do Senhor, levantar um altar de adoração por nossas famílias, Senhor, e dizer, Senhor, nos perdoa, porque em algum momento estamos perdendo o coração das próximas gerações. Senhor, me perdoa por tantas palavras de maldição que eu lancei sobre as próximas gerações. Me perdoa por tantas vezes falei que eles não dariam certo, por tantas vezes falei que eles eram fracos, por tantas vezes que falei que eles não podiam, que eles não conseguiam, e muitas vezes a falha estava em mim. Que faltava empatia, que faltava me colocar no lugar deles, que faltava me visualizar no tempo deles, que faltava voltar no tempo e lembrar também dos dilemas que passei quando era adolescente. Que muitas vezes, em nome do trabalho, em nome de dar uma vida melhor, de dar um sustento melhor, fiz horas extras quando não precisava. E faltei com a minha presença dentro de casa. Ou chegava em casa, mas com a cabeça no trabalho. E quantos desses nossos filhos nos chamavam a ter um tempo juntos, a ter um tempo de qualidade, e tudo que enxergavam em nós era a nossa rotina exaustiva, trazendo trabalho para casa no celular. Não acho que isso não marca o coração de uma criança. Eu tenho presenciado, eu tenho vivido isso dia a dia. Eu não estou aqui numa posição de acusação, não estou aqui numa posição te julgando, não. Eu vivo isso diariamente com os nossos jovens e adolescentes. Eu tento fazer sempre esse elo com os pais. Eu atendo muitos pais. Eu choro junto com muitos pais lá na igreja, atendendo. E eu vivo isso dentro de casa. Quantas vezes para mim eu chego com a cabeça desse tamanho dentro de casa. E eu não estou aqui para te falar que eu acerto sempre, meus irmãos. Quantas vezes eu tenho que me ajoelhar diante de Deus sozinho e pedir perdão ao Senhor, pela forma como às vezes com a cabeça lotada de trabalho, lotada de tanta coisa que está acontecendo, e de tantos afazeres, de tanto estresse, falo de uma forma que não era para falar, ensino algo certo, mas da forma errada. Quantas vezes ouvi dos meninos, pai, brinca comigo, e eu estou aqui no WhatsApp tentando resolver coisas que eram para ter sido resolvidas lá, já no ambiente de trabalho. E agora era hora de eu me desconectar um pouco, porque nenhum sucesso no trabalho justifica o fracasso no lar. Eu me preocupo com a próxima geração. Eu me preocupo demais, sabe por quê? Se os meus filhos crescerem, juntamente com a geraçãozinha deles, e eles começarem a perceber que o que eu prego no púlpito eu não vivo dentro de casa. Se os meus filhos crescerem e falarem, uau, beleza, o evangelho que meu pai prega, o evangelho que a igreja que eu vou prega, salvou muita gente. Hoje no Brasil já somos maioria, mais de 50% da população, mas não mudou nada. Nem a casa dele mudou, que dirá o Brasil. Ele vai falar que raio de evangelho é esse que não muda nada. Eu não acredito nisso. Eu não acredito, porque eles pregam de um Jesus que transforma, mas nem a minha casa foi transformada. Eles pregam sobre um Jesus que muda todas as coisas, mas o Brasil continua o mesmo. E a gente começa a entrar numa onda perigosa, igreja. Meus amigos, é sério isso. A geração Z, por exemplo, é a primeira geração que se afastou do álcool. E glória a Deus por isso.
está olhando mais para a saúde, para o físico, está evitando as baladas. Só que a gente começa agora, então, a achar que ser crente é um lifestyle, é um estilo de vida bacaninha. E aí os nossos filhos estão sendo influenciados dentro das redes sociais pelo influencer XYZ, que acorda às 5 da manhã, toma o super coffee dele, corre 5 quilômetros na orla da praia, chega em casa, lê o devocional, posta o devocional, e os nossos filhos começam a achar que ser cristão é isso, é só isso. Por quê? Porque dentro de casa nós não temos tempo de pastoreá-los, mas as redes sociais têm bastante tempo com eles. E aí nós estamos começando a produzir uma geração de cristãos nominais, estamos começando a produzir uma geração de evangélicos não praticantes, e a gente começa a resumir o evangelho de Cristo ao que não fazemos. Como se ser evangélico, como se ser cristão, como se ser discípulo de Cristo era só não beber, não fumar, não ir para a balada e está tudo certo. E nunca foi sobre isso apenas. Esse é só o básico que um cristão deve fazer. Um cristão não deve ser reconhecido por aquilo que ele não faz. Um cristão deve ser reconhecido por aquilo que ele faz. A igreja sempre foi propositiva nas suas ações. Um cristão deve ser reconhecido pelo seu amor por Jesus. Um cristão deve ser reconhecido pela sua paixão pela presença. Um cristão deve ser reconhecido pela sua paixão às escrituras. Um cristão deve ser reconhecido pelo amor à sua casa. Um cristão deve ser reconhecido pela sua excelência. Um cristão deve ser reconhecido pela sua credibilidade na mensagem que ele prega. Eu não quero que os meus filhos vivam em uma sociedade pós-cristã. Eu não quero que os meus filhos sejam governados por outros. E a verdade é que ou você governa ou é governado. Precisamos levantar um altar de adoração por nossas famílias. Hoje eu quero afirmar em terceiro lugar a você: a sua família é a sua maior riqueza e não uma moeda de troca. Sua família é a sua maior riqueza e não uma moeda de troca. Capítulo 19. Está prestes a chegar o momento da destruição de Sodoma. Chegam 2 anjos do Senhor para avisar que o Senhor iria, então, agora, enviar fogo do céu e iria derrubar, destruir aquela cidade. Os homens de Sodoma eram tão perversos que ao ver aqueles anjos entrando na casa de Ló, eles começam a bater na casa de Ló, dizendo: traz esses anjos para que tenhamos relações sexuais com eles. Olha que perversidade, gente. E para mim aqui é o ponto alto da história, e triste. Ló perdeu o controle da situação. Aquilo que começou só com uma decisão equivocada, agora piorou, porque agora Ló perdeu o juízo. Ló fala: ei, não toque nos anjos, leve as minhas filhas virgens para vocês. O que, Ló? Perdeu o juízo. Os anjos são mais sagrados que as suas filhas. Ló trocou as suas filhas pelos anjos. Quem protege quem? Que valores invertidos. Ló se esqueceu que o primeiro ministério dele era a sua casa. E talvez você diga: pastor, nunca entregaria minhas filhas, nunca entregaria meus filhos como Ló entregou. Será? Será que não temos entregado os nossos filhos e as nossas filhas para o TikTok? Será que não temos entregado os nossos filhos e as nossas filhas para o YouTube, para o Netflix? Será que não temos entregado os nossos filhos para os influenciadores das redes sociais, para o Discord, que talvez você nem saiba o que é? São pais que muitas vezes não têm mais credibilidade na palavra. Não tem mais credibilidade na palavra e os filhos começam a ouvir mais uma pessoa que mora a quilômetros deles, e eles nem sabem quem que é. Muitas vezes aliciadores que estão nas redes sociais, lá dentro de uma ferramenta chamada Discord, que é o que seus filhos usam para jogar na internet. E tem aliciadores lá que estão se fazendo de amiguinhos, de bonzinhos. Não, teu pai não te ouve, teu pai não chora contigo, teu pai não chora as tuas lágrimas, teu pai não dá importância às tuas dores. Eu dou, vem aqui, conversa comigo. Eu estou falando do que eu sei, meus irmãos. Eu estou falando do que eu trato toda semana em lágrimas no meu escritório, junto com a minha esposa e junto com os demais líderes da nossa juventude. E aí nos calamos. E eles não encontram referenciais em nós, mas encontram nos blogueiros. Encontram nos influencers. Encontram nos Felipe Netos da vida.
E eu tenho tomado uma decisão diante de Deus de declarar todos os dias: ninguém vai discipular os meus filhos, senão eu. Eu serei o primeiro discipulador dos meus filhos. Meus filhos não serão discipulados por nenhum influencer das redes sociais. A minha família não será moeda de troca. Quantas vezes trocamos a nossa família por um tempo de sanidade mental? Porque eu preciso da minha saúde mental equilibrada. Então é melhor que eles fiquem lá dentro do quarto, trancados, sem nem saber o que eles estão fazendo, do que ficar aqui, enchendo minhas paciências. Erga sua mão o mais alto que você puder. O mais alto que você puder, e diga com voz de profeta. Diga com a maior intensidade que você puder no teu coração agora. Fala assim: a minha família. Não, diga mais forte. Você precisa dizer isso mais forte. Diga: a minha família não será moeda de troca. Não será moeda de troca a nossa família, em nome de Jesus. E onde não há unidade, não há avanço. Esse é o quarto princípio para você. Eu já estou terminando. O pessoal do louvor já pode subir. Onde não há unidade, não há avanço. Lembra que eu falei da credibilidade? No capítulo 19, versículo 14, Ló vai falar com seus genros, os genros dele riem da cara dele. Já começa que ele nem deveria ter deixado suas filhas escolherem genros sodomitas. Já começa aí. Quantas vezes eu vejo pais dizendo: sabe o que é? Eu tenho que apoiar, né? Senão ele se revolta. Para os filhos, a voz de Deus muitas vezes está na voz dos pais. Então cuidado. Nem sempre apoiar o melhor. Conversas difíceis são necessárias. E Ló não tinha credibilidade a ponto do povo rir dele. Muitas vezes você está tentando falar com teu filho, mas porque já perdeu o coração dele lá atrás, não há mais conexão. Pastor, o que eu faço? É o que eu te disse. Eu e você temos duas opções. A gente fica culpando eles e não vai ter essa solução. Eles vão estar cada dia mais distantes, cada dia mais entregues nas mãos de pessoas que têm péssimas intenções. Ou a gente pode hoje reconhecer o nosso erro e dizer: Senhor, me ajuda a me conectar de novo com o meu filho. Me ajuda a me conectar de novo com a minha casa. Pastor, então essa mensagem não é para mim. Eu já tenho meus filhos criados, eu já vou ser vovô, já vou ser vovó. Será que não tem uma nova geração de filhos e filhas espirituais que estão nascendo nessa casa que você não pode ajudar também? Pastor, eu sou adolescente, eu sou jovem, estou vendo alguns adolescentes, eu não tenho filho. Nem estou pensando nisso. Mas já aprende agora. E mais, dá um primeiro passo hoje em se conectar ao teu pai, à tua mãe. Dá uma segunda chance para eles. Faça a tua parte. Sem unidade não há avanço. Deus está retornando o coração de pais aos filhos e de filhos aos pais. Famílias abençoadas só permanecem quando há um altar erigido, um lugar de rendição diária, onde o Espírito Santo governa as decisões, transforma mentalidades, mantém a unidade. E quem demora a obedecer, caminha passos largos para a ruína. Esta é a quinta instrução que eu te dou. Não demore a obedecer. Quem demora a obedecer, caminha passos largos para a ruína. No versículo 16 e versículo 24 e 26, eles demoram a obedecer. E aí começa a destruição. No caminho, quando eles estão andando em direção longe da cidade, a mulher de Ló, lembrem-se da mulher de Ló. O coração dela já estava corrompido pela cultura de Sodoma, e ela olha para trás, e no mesmo instante ela se torna um memorial, uma estátua de sal. A hesitação na obediência custou caro, e é por isso que eu estou implorando a você hoje. Eu estou apelando para você hoje. Não tome esta palavra como uma acusação e não feche o teu coração para aquilo que o Espírito está liberando. Não hesite em obedecer às suas instruções. Obedeça, porque em sexto e último lugar, a sua obediência a Deus determina o seu futuro. E a sua família só viverá a plenitude se você for fiel. Fala: a minha obediência determina meu futuro. No versículo 30, Ló partiu para Zoar, e chegando lá ele não quis habitar e permanecer naquele lugar, e ele se esconde dentro de uma caverna com as suas filhas. As duas então tinham boas intenções também, mas aprenderam com o pai que só intenções bastavam. E elas queriam perpetuar a família, a descendência, e elas agem de uma maneira muito, mas muito perversa. Tomadas por aquela cultura sodomita, a cultura de Sodoma que estava impregnada neles, porque Ló, desde o primeiro momento, escolheu levá-los para a perdição.
Escolheu levá-los para um caminho onde Deus não estava. E agora não dava como reclamar mais. As meninas já estavam com o coração todo em Sodoma. Elas embebedam o pai e se deitam com ele. Dessa linhagem saem inclusive inimigos do povo de Deus. Mas o que dizer? Provavelmente o que passava na cabeça dessas meninas era: meu próprio pai deveria me proteger e não fez. Vamos continuar pensando que os fins justificam os meios. Ló não conquistou as suas filhas. Já Abraão, seu contemporâneo, ele tomou decisões diferentes. E a descendência de Abraão, você sabe que foi uma descendência próspera. A era do Espírito é o tempo que Ele habita em nós, para nos capacitar a levantar um altar. Ele nos ensina a priorizar a família, é o Espírito Santo que vai fazer isso. Ele nos ensina a proteger valores, a obedecer prontamente, a sermos influência no mundo. Igreja, com tanto que vocês já receberam aqui desse altar sobre a era do Espírito, hoje eu gostaria que você se abrisse para que o Espírito de Deus bradasse no teu coração quais são as decisões que você precisa colocar diante dele. Quais são as liberações de perdão e os pedidos de perdão que você precisa fazer. Quais são as posturas que você precisa reavaliar e se reposicionar em Deus. Quais são as palavras negativas que talvez você liberou sobre os teus filhos, que só você agora tem poder de retirar. Porque só pode dar... Eu lembro quando... Me veio agora. Eu lembro quando fui registrar os meninos. E eu ainda brincava com ela. Eu gosto muito de futebol. E eu brincava com ela. Falava assim, ó... Você vai estar no quarto do hospital, você vai estar de resguardo lá. A hora que eu for registrar, você não vai nem saber. Eu vou registrar como Neymar ou algum jogador do Santos. Ela brincava, se você fizer isso. E aí eu lembro quando eu fui registrar o Theo. Aquilo para mim foi uma experiência tão forte. Porque Deus me falou tanto comigo. Eu cheguei para registrar. A pessoa falou assim, você é o pai? Sim, eu sou o pai. Então, cuidado com o que você vai colocar aí no nome. Que eu tinha que escrever o nome, né? Aí eu falei, mas por quê? Não, porque se você colocar errado, já era. E ninguém pode fazer isso, só você. É você ou tua esposa está no hospital. Ninguém tem o direito de nomear nenhum bebê, se não for o pai ou a mãe lá no cartório. E aquilo que você escrever, é assim que tua esposa quer mesmo. E eu fiquei, será que é assim mesmo? É assim. Porque o que você escrever já era. Olha aqui para mim. Só você, pai, tem o poder de nomear teus filhos. Só você tem o poder de liberar destinos para o futuro dele. Cuidado, às vezes num momento de ira. Esse moleque não presta. Esse moleque é burro. Esse moleque é desobediente. Esse moleque não tem jeito. Esse moleque nunca vai mudar. E aí você está nomeando o futuro do teu filho. Só você pode tirar essas palavras mal colocadas em momentos de ira. E pode hoje começar a profetizar a vida e declarar, meu filho vai dar certo. Ele pode estar passando por um período difícil. Isso a gente faz há anos com os nossos meninos. Desde que o Theo nasceu. Eu nunca olho para ele e falo, você é desobediente. Eu falo, você está tendo atitudes desobedientes, filho, mas você não é assim. Você não é assim. Você foi criado para ser obediente. Você foi criado para dar certo. Você foi criado para prosperar. Você foi criado para avançar. Você foi criado para dar certo. Hoje eu te pergunto, quais decisões precisam ser mudadas na tua casa para que a sua família seja um altar e não um memorial de sal? Onde você precisa consultar a Deus antes de agir? Onde você precisa influenciar em vez de ser influenciado? Onde você precisa proteger tua família com unhas e dentes? Onde você precisa obedecer e buscar unidade? Você pode tentar até no esforço próprio de novo, mas só pelo Espírito. A cultura de Sodoma não vai dominar as nossas casas. Hoje o Espírito nos convida a lembrar da mulher de Ló. E erguemos um altar pela nossa família, vivendo na dependência dele. Levante um altar de adoração à tua família, a Deus pela tua família. Fique em pé no teu lugar. Eu queria que você se unisse à tua família agora.
Vamos dar uma andada, de repente teu filho está longe de você, está junto com a galerinha, com os amigos, em outras fileiras. Chama teu filho para ir perto de você. Se você não está com os teus filhos aqui, depois você vai fazer essa oração em casa, depois você vai fazer em algum outro lugar. Filhos, adolescentes, jovens, talvez seu pai não vem na igreja, talvez seu pai e sua mãe não estão aqui. Procura alguém para te adotar aí. Igreja, dá uma olhada se tem algum filho aí precisando ser adotado. Vê se tem alguém sozinho. Vê se tem algum jovem, algum adolescente, se tem alguém que está sem a família aqui por perto, para você adotar. Adota ele aí em nome de Jesus. Vamos lá, vamos lá. Pais, eu queria que você fizesse algo diferente. Talvez há muito tempo você não faz isso. Talvez você não faz isso às vezes por vergonha. Mas a gente precisa fazer mais isso. A gente precisa fazer mais, a gente precisa impor mais as mãos sobre os nossos filhos. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.